Olá, queridos amigos, estamos aqui hoje na Igreja Central de Campo Mourão, ao lado da Escola Adventista do Sétimo Dia. E hoje temos mais uma pessoa muito especial para entrevistarmos e falarmos mais sobre a lição da Escola Sabatina, dessa vez a lição número 10, que fala do título Educação em Arte e Ciência. E eu gostaria de pedir nesse momento que essa pessoa maravilhosa aqui conosco se apresente a cada um de vocês aí. Olá, tudo bem, Robson? Tudo bem, querido amigo que está acompanhando essa lição especial? Eu me chamo Rodrigo, pastor Rodrigo, o Robson já me apresentou. Eu tenho trabalhado nesse momento aqui no Colégio Adventista de Campo Mourão, aqui no Paraná. Sou pastor escolar, assumo ali as aulas de ensino religioso e faço um trabalho pastoral dentro da escola. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento, viu? Deus seja louvado. Oremos então, pastor. Vamos. Pai eterno, Deus poderoso que está no céu, nesse momento quero lhe pedir, Senhor, uma bênção especial sobre o pastor Rodrigo, que teu Espírito Santo ilumine a mente dele, unja os lábios e que ele possa trazer luz às pessoas e nossos amigos que assistem, de alguma forma tropeçaram nesse link no Facebook, no YouTube e estão assistindo. Que o Senhor ilumine a mente de cada um que assistir agora a explanação dessa lição através do pastor Rodrigo. Amém, Senhor Jesus. Muito bem, podemos começar, pastor? Podemos. E você, está pronto aí? Verdade. Você comentou ali, alguém de repente tropeçando no link, né? É verdade. Pode acontecer, né? Sim, pode. Posso dar um recado para eles? Pode, à vontade. Que porventura chegaram aí. Nós estamos aqui para fazer uma recapitulação de um guia de estudo da Bíblia, né, Robson? É um guia que chamamos lição da Escola Sabatina, porque é no sábado que nos encontramos para recapitular esse guia. E essa lição agora está tratando sobre educação dentro da perspectiva bíblica. Isso né? mesmo, pastor. Estamos na semana 10. Estamos na 10, isso mesmo, pastor. Fechar contigo agora. Muito bem. Pastor, aproveitando que o senhor é bem descontraído, quero lhe perguntar sobre o verso da lição. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Salmo 19, verso 1. Pastor, explica esse verso para a gente. Quando a gente olha para o mundo, Robson, à nossa volta, a gente pode olhar de várias maneiras, fazer várias leituras do mundo que nos cerca. Sim. A gente já tratou disso em outras lições, inclusive nessa própria lição, que a maneira como a gente enxerga o mundo acaba sendo determinada por uma lente que a gente chama cosmovisão. Sim. Né? A maneira como a gente interpreta depende dos nossos pressupostos, no que temos aqui. Okay? Alguém pode olhar a beleza da criação, o mundo criado, a grandiosidade do que está à nossa volta, e pode dizer assim: nossa, como a evolução fez um trabalho bem feito, né? Entendi. Mas nós cristãos, a partir de uma cosmovisão bíblica cristã, entendemos que tudo foi obra de Deus. E quando a gente olha para o voo de um pássaro, para um pôr do sol e para as grandezas da criação, para a complexidade da criação, a gente entende que tudo isso remete a nossa mente para o autor de toda a criação, que é Deus. Por isso que o Salmo diz, né, que a glória de Deus se manifesta nos céus e eles proclamam a grandeza desse Deus. Porque é assim que entendemos, é assim que lemos o nosso mundo ao nosso redor. Entendi, Deus seja louvado. Pastor, quero te perguntar, vamos transformar esse título da lição numa pergunta, pastor? Vamos. Arte e ciência. A arte pode nos aproximar de Deus de alguma maneira, pastor? A ciência também? Porque na ciência a gente vê matemática, geografia, biologia e outras ciências, né? Como, acho que pode entrar nessa questão de ciência também, até teologia também, que é uma ciência também. Se estuda hebraico, aramaico, os escritos antigos, são ciências também. Eu poderia dizer também nessa ciência, por exemplo, física, astrofísica, em que se estuda os planetas. Nós tínhamos recentemente um grande físico que morreu, muito conhecido, inglês, chamado Stephen Hawking. Eu me lembro que ele sempre disse que nunca acreditou em Deus. E eu acho que é bem propício no ponto dessa lição, pastor. Mas eu lembro que um momento da vida dele, eu não sei se ele mudou a crença dele, mas ele disse: eu admito a possibilidade de que Deus venha a existir. Stephen Hawking, ele morreu em 2018, né? Verdade. Morreu em 2018. Ele padecia daquela doença né? Uma doença degenerativa, mas a cabeça dele nunca deixou de funcionar. Nunca. E ele era considerado um
dos cientistas assim demais. Mente brilhante. Consideraram ele, se não me engano, o sucessor de Sagan, né? Ele realmente foi um cara extraordinário em termos de conhecimento, física, e ele era cosmólogo, né? E ele tentava justamente através do conhecimento humano entender a origem das coisas. Eu lembro de uma citação dele, eu vou parafrasear, não vou lembrar ipsis literis aqui, mas claro. ele dizia assim, que o que ele fez, agora citando as palavras dele, né? O que ele fez foi mostrar como tudo começou. E se o que ele fez não provava a não existência de Deus, pelo menos, dizia ele, prova que Deus não é preciso para nada. Assim ele, nessa frase dele, ele de fato não admite, ou ele não deixa categórico a ideia de que Deus não exista, né? Mas nas crenças, nas falas, ele deixava claro que pelo menos Deus era desnecessário, né? Nesse ponto, agora eu vou puxar aqui já o Robson. Claro. Ponto, talvez não na ordem da lição, não, sem problema, você vai trazer lá. Hoje mesmo eu estava com uma turminha de 6º ano, claro. E a gente estudava sobre Salomão. Sim. Inclusive a lição vai tratar sobre provérbios, né? Sim. Então estou aqui no provérbio. Claro. E com essa turma de 6º ano, no Zoom, né, online, eu estava fazendo com eles a diferença entre inteligência e sabedoria. Sim. O que é inteligência e o que é sabedoria? Parece que há uma distinção entre os dois, né? Talvez a gente possa definir inteligência como quantidade de conhecimento, quantidade de informação, né? A vastidão daquilo que você sabe, o acúmulo de saberes, erudição e tudo mais. Sim. O que é sabedoria? Nessa frase de Stephen Hawking, ele foi sábio? Inteligente, não temos dúvida. Não temos dúvida. Foi muito inteligente. Foi. Mas quando ele usou tudo aquilo que ele conhecia para dizer que Deus não era necessário para nada, foi sábio? Acredito que não. Eu disse para os alunos que sabedoria é o uso inteligente do conhecimento. Fantástico. Então nós podemos olhar para tudo à nossa volta, pegar toda essa gama de informações e glorificar Deus dizendo, Deus é grande. Amém. Mas outros, olhando para tudo isso, dizem, a evolução deu conta de tudo. Para que precisamos de Deus? Sem dúvida. Mas a Bíblia chama isso de loucura. Loucura humana. Pois é, contradiz aquilo que nós entendemos por conhecimento, por sabedoria, né? Exaltamos alguns indivíduos, mas quando a gente vai naquilo que importa, como dizem Provérbios, né? Que o princípio da sabedoria é o temor no Senhor, aí a gente classifica com todo respeito ao indivíduo que declarou isso, mas do ponto de vista bíblico, errou longe o alvo, né? Verdade. Pastor, antes de avançar para domingo, gostaria de perguntar, o senhor gostaria de citar algum ponto da lição de sábado? Eu acho que os pontos a gente pode ir avançando aí na lição. Ok. Eu vou te deixar aqui para ir para domingo. Você que está acompanhando aí, a gente vai já para o próximo dia. A gente já acabou até já antecipando algumas coisas, né? Mas vamos lá. Não, tranquilo, pastor. Domingo, dia 29 de novembro, somente o Senhor. Essa pergunta aqui de domingo até está no verso de Romanos 1, verso 20. A gente pode ler daqui a pouco, eu abro a minha Bíblia assim que eu fizer a pergunta. Por que se insiste tanto em dizer que Deus não existe? Eu acho que esse verso é interessante para o pastor explicar para a gente, pastor. Romanos 1, verso 20. Eu vou ver se eu abro aqui e leio ele. Esse texto, inclusive, ele está bem alinhado com o Salmo 19, que acabamos de ler, né? Entendi. Posso ler, pastor? Pode, por gentileza. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Pois é, como Deus se revela ao homem, né? Eu posso fazer essa pergunta retórica para a gente pensar. Como Deus se revela ao homem? Deus se revela de várias maneiras. E uma das maneiras como Deus se revela a nós é através do livro. Assim chamamos a natureza, o livro da natureza. Entendi. Lá em Salmos diz que os céus proclamam a glória de Deus. Entendi. Paulo está dizendo aqui que o eterno poder de Deus
E a sua própria divindade claramente se reconhece através das coisas que foram criadas. É a mesma coisa. Paulo aqui ele pega o livro da natureza para declarar que a partir dessa revelação na natureza já temos conhecimento suficiente, querido amigo que está acompanhando a gente, através da natureza a gente já tem base suficiente para entender que há um Criador, e esse Criador é poderoso, Ele governa todas as coisas, e podemos ter a noção de que Ele está acima de qualquer um de nós. Isso já se pode perceber através das obras da criação. Inclusive Paulo diz assim, que quem fecha os olhos para isso, não tem desculpa. Sim. Não tem desculpa. São indesculpáveis porque estariam fechando os olhos para claras evidências da divindade de Deus. É claro que a natureza, ela tem algumas limitações. Quais são as limitações da natureza? Os efeitos e a degenerescência causada pelo pecado. Eu posso ver na natureza o poder de Deus. Eu, por exemplo, gosto de olhar o céu estrelado. É magnífico, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu também gosto, hoje eu estou com 43 anos, o ano passado eu arrisquei voltar a lugares em 41. Eu, quando jovem, Robson, eu gostava muito de subir montanha. Ali na região de Curitiba tem muitas, e tem uma montanha muito famosa ali perto de Curitiba chamada Pico Paraná. É o ponto mais alto do estado aqui da região e tem o maior paredão de pedra do Brasil também. E é uma caminhada longa, assim, exaustiva. Depois de 20 anos eu voltei no Pico Paraná, sabe? Mas quando eu cheguei lá em cima, meu filho foi comigo, no trajeto ele falou, não volto nunca mais aqui. É desafiador demais. Só que quando chegou lá em cima ele disse, eu vou voltar. É lindo. Porque a vista vale a pena. É maravilhoso. Quando a gente olha tudo isso, a gente vê o poder de Deus. Mas a natureza, ela é limitada porque ela não revela tudo. A natureza, ela mostra os efeitos do pecado. Então, quando você vê, por exemplo, a cadeia alimentar na prática, um leão devorando uma gazela, sim, ou as flores murchando, ou um animal devorando o outro, e infelizmente isso é comum para a gente, na realidade, de pecado, não dá para ver o amor de Deus. Não dá. Né? Então a natureza ela tem ruídos. Sim. Quando a natureza chega ao seu limite, entra a revelação escrita. Sim. Então quando a gente combina Bíblia e natureza, sim, a gente tem uma revelação muito mais ampla do que se ficássemos detidos em um ponto só. E Deus tem outras maneiras, né? Jesus é a própria pecado revelação. distorceu tudo, né? Exatamente. Mas o que Paulo diz assim é que apesar e mesmo que o pecado tenha causado essa degeneração da natureza, ainda é possível perceber a divindade de Deus, o personagem de Deus, a sua divindade, o seu poder. Então ninguém vai ter desculpa um dia por não reconhecê-lo como soberano de tudo. Sem dúvida. Pastor, eu quero aproveitar e perguntar uma coisa que tem a ver com esse assunto da natureza também. Nós vemos pessoas que adoram coisas físicas, né? E entre essas coisas físicas também podemos encontrar baals, amuletos, santos. Mas vejo também pessoas que adoram a natureza, pastor. Algumas pessoas parece que veem Deus diretamente na natureza. Parece que eles acreditam que Deus está morando lá na flor, está morando dentro do animal. O que nós poderíamos dizer para o querido amigo que está ouvindo em casa a respeito desse assunto, pastor? Olha, nós cremos em Deus. Sim. Cremos em Deus como o autor da natureza. Sim. Ele foi o criador de todas as coisas. Lá no primeiro verso de Gênesis, capítulo 1, verso 1, quando diz assim, no princípio criou Deus, né? Em hebraico, ali, o verbo criar é o verbo bará, que significa criar do nada. A partir de sua palavra, todas as coisas vieram à existência. Exatamente. Um ponto que a gente não pode jamais perder de vista ao ler o texto é de que Deus é distinto da sua obra criada. Deus é separado da criação. Deus é o autor da criação, mas ele não pode ser confundido com a criação. Sim. Ele está acima da criação. Sim. Inclusive, quando Deus, em alguns momentos da Bíblia, fala de si mesmo, ele diz, com que você vai me comparar? Eu sou incomparável. Sim. Eu não posso ser comparado com nada. Fantástico. Mesmo as obras que ele fez. Tudo que ele fez é muito bom. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Né? Existe uma corrente
religiosa, filosófica, chamada panteísmo. Sim. E o panteísmo cai nesse problema. Aham. Ele confunde a criação com o seu autor. Entendi. Entendendo que Deus é a árvore, Deus é a fonte da água, Deus é a grama, É o animal. Deus é o animal. Não, não é. Deus criou essas coisas. Ele é o Criador. Ele está acima delas. Sim. Entendeu? Uhum. Então Deus é completamente distinto. E Ele, inclusive, declara: vocês não podem me comparar com nada. Razão, Robson, porque temos o primeiro e o segundo mandamento dos 10. Sim, fantástico. Muito boa lembrança. Não terás outros deuses diante de mim. E quando ele fala no segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura, Sim. ele fala assim: nem semelhança do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem de coisa nenhuma. Né? Claro que ali ele está falando de usar esses objetos, ou essas semelhanças, ou esses seres, com o propósito de culto, de adoração, Sim. porque ele não pode ser comparado. Né? Mas aí agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você Claro. me fez, agora eu vou fazer uma para ele, você também. Né? Espero que eu saiba responder. A lição toca nela, né? Tá bom. Vamos ver. Será que o segundo mandamento proíbe a prática da arte como expressão do belo? Porque a lição fala das artes e das ciências. Sim, e tem a ver com o título lá que a gente estava comentando. O mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Sim. Eu fazer uma imagem, agora uma escultura, seja de uma figura humana, de um animal, a pintura de um quadro, será que é transgressão do segundo mandamento? Eu acredito, pastor, que depende muito de como essa pessoa coloca essa foto, essa arte, né? Se essa arte ocupa, não sei, o senhor pode me ajudar melhor depois que eu responder, pastor. Caso essa arte, acredito que essa arte ocupe o espaço de adoração, porque quando a adoração é desviada para aquilo, eu acho que aí sim. Eu posso ter uma foto que é uma lembrança da minha família, seria uma forma de arte também. Eu posso ter uma pintura que é uma lembrança, mas aquilo não pode substituir o meu Deus, esse meu Deus que é o Alfa e o Ômega, que está aí, que eu devo adorá-lo, o Deus da lei, dos 10 mandamentos. Ele não pode interferir no meu relacionamento com Ele. Eu acredito assim, pastor. De repente o senhor pode ajudar a entender melhor. Foi no ponto, é isso mesmo. Deus não tem problema com a imagem em si. Sim. Tanto é que no Velho Testamento, você que está ouvindo aí, você deve se lembrar, você que conhece um pouco da história bíblica, de momentos anteriores, inclusive ao Monte Sinai, ou posteriores, em que Deus, inclusive, usou de esculturas para ilustrar algumas coisas. Sim. A Arca da Aliança tinha sobre ela uma tampa, que a gente chama de propiciatório. Sim, E o que tinha? simboliza a graça. E o que tinha em cima da propiciatório? Tinha os anjos. Duas imagens de anjos, um virado para o outro, sobre a tampa da arca. Lembra também daquele simbolismo? Um simbolismo. Não era usado como objeto de culto. Não. Aí é que está. Deus se ninguém manifestava. adorava aquilo. Ninguém adorava aquilo. Ninguém se prostrava para aqueles anjos. Fantástico exemplo, pastor. Lembra também da serpente? Serpente, que é o contrário daquilo que foi lá no Éden, né? Deus ali transformando maldição em bênção. Pois é, até a gente se pergunta, né, por que Deus usou esse símbolo, né? Mas um símbolo que até depois ligou a Cristo, e Cristo reivindicou aquela simbologia lá na conversa com Nicodemos, dizendo que do jeito que a serpente foi levantada no deserto, ele também seria suspenso na cruz entre o céu e a terra. Deus mandou Moisés fazer uma escultura de bronze. Então, o problema não é fazer imagens. O problema é utilizá-las como objeto de culto, adoração, entendeu? Esse é o problema. Então, podemos dizer, pastor, que o conflito mesmo que está no coração do ser humano é pela adoração. A que o ser humano vai adorar? A quem ele adorará? Exatamente. E infelizmente a gente é tão pecador que a gente pode se inclinar em adoração para qualquer coisa, né? Até para um objeto inanimado. Verdade. Aí está a ironia da idolatria, né? Verdade, pastor. E Isaías fala dessa ironia, né? Quando diz assim: o indivíduo pega um toco de árvore, faz um móvel com uma parte desse toco, e depois uma estátua, e faz pedidos e ora como se ela pudesse. Esse é o problema. Esse é o problema. Essa é a essência. Essa é a essência mesmo. Exatamente. Por outro lado, agora voltando aqui ao contexto da lição, Deus não é contrário às artes. Entendi. Deus não é contrário à manifestação do que é belo, do que é bonito. Entendi. Né? E a lição fala, né, do Deus que ama o belo. Tudo que Deus faz é belo. Tudo é belo.
Pastor, antes de avançar de domingo para segunda, o senhor quer comentar algum ponto sobre domingo antes de avançarmos? Eu vou para a beleza da santidade de Deus. Vamos lá. Pastor, aproveitando que o senhor já comentou sobre a beleza, fala pra gente o que é essa beleza e essa santidade, pastor. Como a gente falou, Deus está acima de todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas e é anterior a tudo, né? E sendo assim, Ele é digno de toda adoração, de toda nossa manifestação de consagração, de respeito a Deus, né? A sua santidade significa, Ele é, como eu já citei aqui, distinto de toda a criação. E nós, como criaturas, devemos prestar a Deus esse reconhecimento do que Ele é, esse reconhecimento por aquilo que Ele fez. Então a santidade de Deus mostra essa distinção de Deus acima de todas as coisas e que merece a nossa adoração, a nossa veneração, o nosso respeito, a nossa reverência, né? E na santidade de Deus, quando a gente vai em textos que descrevem, por exemplo, Deus em seu trono, ou algum aspecto específico de Deus, como a gente vê ali em Isaías capítulo 6, ou no capítulo 4 de Apocalipse. Sim, Ezequiel também viu o trono, né? Lá em Isaías, o profeta Isaías viu Deus em seu trono. Em Apocalipse 4 é João que o descreve. E Ezequiel também, os 3 profetas que viram Deus em seu trono. Sim. Quando você pega a descrição deles, eles tentam em linguagem humana descrever aquilo que era indescritível. Era muito belo. Por exemplo, João diz que viu Deus em seu trono e ele descreve a sala do trono e sobre o trono um arco-íris com tom de esmeralda. Eu não conheço isso. Eu conheço um arco-íris com 7 cores. Também. Agora um arco-íris com tom de esmeralda, imagino eu de predominância esverdeada, coisa nova. Também fala-se, os profetas falam do piso da sala do trono, tão transparente e límpido como o cristal. João, lá nos capítulos iniciais de Apocalipse, diz que Jesus tem cabelos como a lã, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como bronze polido. Como é que, coitado de João, né? Ele tentava descrever algo que era além da sua compreensão. Deus é belo e na sua beleza Ele está acima de qualquer descrição humana. Verdade. Pastor, a beleza está realmente nos olhos de quem vê? Tem um texto aqui na lição que fala aqui, tá até entre apóstrofos. A beleza está nos olhos de quem vê. Realmente a beleza pode estar nos olhos de quem vê, pastor? Eu acho que a beleza tem algo de relativo, de subjetivo. O que é belo para você não necessariamente precisa ser belo para mim. Quando a gente, por exemplo, avalia uma escultura, um quadro, uma pintura, sim, até as pessoas recebem opiniões diferentes, né? Sim. De repente, para alguém, aquela pessoa é uma pessoa bonita, o outro vai ter uma opinião diferente, vai achar que quando os jovens estão encontrando aí ou procurando uma namorada, é muito comum eles compararem, né? E um acha que ela é bonita, o outro acha que não, uma menina acha que ele é rapaz bonito, outro não. Então a beleza tem algo de subjetivo e de relativo. Mas por outro lado, eu também entendo que há alguns critérios, alguns padrões que são, acho que, comuns, quase que universais. Por exemplo, matematicamente falando, considera-se que aquilo que fugiu a palavra agora, simétrico, é belo. É belo. Em muitos sentidos, a simetria é sinônimo de beleza, né? Alguém, inclusive, dizem que se você dividir o seu rosto com uma linha aqui vertical e você tiver as duas partes idênticas, iguais, quer dizer que você é simétrico e por isso você seria belo. Diz que eu nunca fiz experiência comigo mesmo, mas eu não me acho igual. Dizem que raramente alguém é perfeitamente simétrico, poucos são assim, né? Mas, de qualquer maneira, então acho que existem padrões. Música, por exemplo, qual é a música bela? Talvez as opiniões também são tão variadas, né? Isso na igreja é polêmico, né? Mas existem alguns padrões como a harmonia, o ritmo, a letra da música. Sim. Eu creio que existe padrões de beleza e na natureza a gente pode ver esses padrões. Fantástico, pastor.
Pastor, aqui no contexto de Gênesis 3, verso 6, o que a gente pode tirar de lição do que fala aqui em Gênesis 3, verso 6, pastor? Que é o contexto aqui da lição. A gente está falando da beleza. Deus não é contrário à beleza, pelo contrário. Sim. Tudo que Deus faz é belo, né? Quando a gente olha as obras da criação, os animais, as flores, né? As paisagens, a gente vê simetria, sim, a gente vê proporcionalidade, sim, a gente vê uma combinação extraordinária de cores. O canto de um pássaro, puxa, já foi inspiração. Cantos de pássaro já foram inspirações de grandes músicas e sinfonias e composições musicais. Então a gente aprende muito com a beleza e com essa exuberância da natureza, né? A natureza, ela é bela, mas como a gente falou, ela também tem as marcas do pecado. E além disso, nós também somos vulneráveis ao pecado. Desde que Adão pecou, o nosso coração também se tornou enganoso. Sim. De repente a gente olha uma coisa, interpreta de um jeito e na realidade é diferente. Jeremias fala isso: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando a gente vê a história em Gênesis 3,6, é a pergunta que você citou, sim, Eva se deparou diante de algo que era belo. Sim. O fruto lhe pareceu belo. O texto de Gênesis 3, verso 6, diz que Eva foi atraída porque o fruto lhe pareceu agradável aos olhos. Belo. Satanás usou a beleza do fruto, a iludiu com todo um diálogo que a envolveu e ela acabou cometendo o erro que foi a desgraça para toda a raça humana, iludida por algo que era belo, né? Então, nesse mundo corrupto que a gente vive, que traz as marcas do pecado, e nós, na condição de pessoas pecadoras, a gente não pode se iludir apenas pelo belo, porque o belo também pode ser cilado. É verdade. Vou citar um exemplo aqui que talvez você... Fique à vontade, pastor. Quantos casamentos já sim, terminaram? Muitos. Porque o marido achou beleza em outro alguém. Sim, né? Sim, muito triste. E às vezes, por causa da beleza, aquela que ele vê no primeiro olhar, sim, nem conhece a pessoa direito. Sim. Nem sabe do que é, né? E a mecânica é a mesma. Terríveis consequências. A mesma estratégia que Satanás usou com Eva lá no Éden, oferecendo para ela ser igual a Deus, sim, e ela já era, sim, criada em imagem e semelhança de Deus, ele usa hoje, né? O homem é casado, a mulher é casada, tem tudo para ser feliz em casa. Sim. Tem alguém que devotou fidelidade a ela o resto da vida, ou a ele o resto da vida, de repente se ilude pelo belo. Sim. Seja um corpo belo, sejam palavras belas, sim, sejam um relacionamento talvez que supre uma necessidade que ela não consegue suprir em casa, sim, mas ela se engana, vai ser iludida e vai perder tudo que tem. Sem dúvida, pastor. Muito bem colocado esse exemplo. Pastor, antes de avançar para a terça-feira, o senhor gostaria de colocar algum outro ponto? De segunda foi, Robson. Tá, ok. Terça-feira, dia 1º de dezembro, especialista no erro. Pastor, quem são esses especialistas no erro? Eu fico pensando em algumas pessoas, mas eu só não penso em filósofos, cientistas. Será que eu estou pensando na coisa certa? Muitos parece que vão numa direção: Deus não existe, isso aí não tem prova. Parece que é sempre nesse sentido. Citamos bem Stephen Hawking, né? Ele já falecido, mas ele deixou seus escritos aí que podemos analisar, e bem analisado pelo senhor. O que podemos dizer? Quem são esses especialistas dos erros? O que eles querem? Quando a gente vai para o meio universitário, acadêmico, sim, a gente vê muita erudição, muito conhecimento, sim, muita informação, sim, e a gente não pode simplesmente rejeitar tudo isso, sim, entendeu? Uhum. Há muita coisa, inclusive, que usamos e que usufruímos, como a própria tecnologia que nos rodeia, sim, que vieram de estudos, de pesquisas. Há muito conhecimento, sim, mas infelizmente há também ramos dos saberes que acabam nos conduzindo para direções que se chocam com a revelação escrita, com a Bíblia. Sabe que enquanto o conhecimento humano
anda na mesma direção ou não entra em choque com a revelação bíblica, não tem nenhum problema. E a gente aprende com isso e a gente se utiliza disso. Afinal de contas, a gente tem que entender também que tudo o que é bom e que nos chega de maneira proveitosa são também, de alguma forma, bênçãos dadas por Deus. É assim que Tiago diz, né? Que todo dom perfeito descende do Pai das luzes. Sim. Tudo que nos beneficia, por exemplo, a própria medicina, o conhecimento da medicina no avanço para a cura de doenças, medicamentos. Sim. De repente, pessoas que nem creem em Deus, sim, mas que de alguma maneira também são utilizadas pela divindade, por Deus, para beneficiar os seus filhos. Mas há uma espécie de conhecimento diferente. É aquele que se opõe, é aquele que afasta, sim, é aquele que contraria. Sim. Esses que dedicam a vida inteira para se aprofundar nesses conhecimentos, e quanto mais se aprofundam, mais se distanciam de Deus, esses são especialistas no erro. Por exemplo, a questão da evolução das espécies. Sim. Né? Existe Charles Darwin, né? Foi ele que popularizou o modelo evolucionista. Né? Eu estou tentando lembrar o nome de outro camarada aqui, mas eu já sei o nome dele. Existem vários homens de ciência, grandes pensadores que estão aí nas grandes universidades, mas que infelizmente têm concentrado toda a energia para desenvolver essas filosofias e essas linhas de conhecimento que apenas contrariam a nossa revelação. A gente deve ter um pouco de cuidado com isso, sabe? Sim. Inclusive você jovem que vai entrar na universidade, que vai entrar num curso aí numa universidade pública, quem sabe, se você tiver a chance de ir para uma universidade adventista, vá. Claro que existem muitas coisas que pesam, né? Se o teu curso tem lá, se não tem, questões financeiras e tal. Sim. Mas se você for para uma universidade, até privada ou pública, e que não é confessional como as nossas, não é cristã, não olha o mundo a partir dessa ótica cristã, essa cosmovisão, a pressão acadêmica é gigantesca. Imagina. Eu já conheci histórias de alunos que entraram na universidade cristãos e fiéis, saem ateus. Claro que a gente vai questionar ali as bases do cristianismo e tudo, né? Mas a pressão é gigantesca. E esse conhecimento todo, ele é aclamado como a única ciência. Esse é o grande problema. A ciência não reconhece o conhecimento que corrobora a Bíblia. A ciência descarta isso como não ciência. Por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem um grupo de estudiosos, cientistas adventistas, muito forte, que defendem o design inteligente, a teoria do design inteligente. Né? E eles acreditam que a complexidade da vida, ela mostra e aponta para a existência de um projetista, de um design, de alguém que criou, pensou, calculou e realizou aquele incrível projeto. Assim eles pensam. Mas eles são quase que rechaçados no mundo científico. Alguns dizem que aquilo não é ciência, que é pseudociência, que design inteligente não pode ser chamado de verdadeira ciência. É um grande embate. Podemos ver também um erro também de alguns especialistas também, pastor, que a lição cita. Muitos acreditavam que a Terra não girava, alguns acreditavam que não era redonda, era quadrada. Ou que era o centro do universo. Centro do universo, e aí vai vários erros. A própria ciência, os grandes cientistas já erraram muito, né? Já, e como? E depois, quando se descobriu o erro, ainda não foi fácil, em muitos casos, se divorciarem dos antigos modelos, sim, que eles tinham. Eu trouxe um livro aqui. Fique à vontade, professor. Eu vou mostrá-lo e vou citar outros. Eu falei para os nossos jovens que entram aí no meio acadêmico, mas de qualquer maneira a gente tem que entender assuntos como esse. Sim. Nós não somos especialistas, eu não sou biólogo, eu não sou astrônomo, sim, mas o básico a gente deveria entender. Claro. E a editora de nossa igreja, Casa Publicadora Brasileira, sim, ela tem editado muitos livros, publicado muitos livros que nos dão ferramenta para poder se posicionar na questão do criacionismo, do design inteligente, do evolucionismo, sim, e de outras ideias e saberes que contrapõem naquilo que a Bíblia fala. E um desses livros é esse aqui, olha, Origens, de Ariel Roth.
Esse livro aqui, ele tem tanta informação útil, Sim. Avaliando as evidências do nosso mundo natural, em termos da evolução, geologia, ele fala de datação. Esse livro é um dos tantos que temos que deveria ser lido por todo adventista, não só para quem se interessa pelo assunto. Principalmente nesse mundo secular e moderno que estamos vivendo, onde as opiniões elas estão cada vez mais populares. Sim. Você não precisa ir para o meio acadêmico para entrar numa discussão sobre evolução. Sim, cada vez mais fortemente o ser humano diz que o ser humano veio do macaco. Isso é uma coisa terrível, eu não vim do macaco. Pois é, graças a Deus que não, né? Amém. Assim como Ariel Roth, você vai encontrar livros da Casa Publicadora escritos por Michelson Borges, é um outro nome, Sim. que tem defendido muito o modelo criacionista, né? A nossa crença em um Deus Criador. Sim. E aí, Rodrigo Silva, que é arqueólogo na área da arqueologia, Sim. também para confirmar a historicidade da Bíblia e a veracidade do relato bíblico, né? E aí tantos outros, né? Vanderlei Dornelles também tem falado algumas coisas sobre isso. E olha, esses homens, esses autores deveriam ser lidos. Procure livros da Casa Publicadora que falam desse assunto e tem vários títulos, inclusive nesse livro aqui, Papos. Sim. Ariel Roth fala dos vícios da ciência, sabe? A ciência às vezes ela tem algumas tradições e que custam a ser abandonadas. Vou citar uma que ele menciona no livro, que por muito tempo a ciência descartava e rechaçava a ideia da deriva continental, ou seja, de que os continentes se movimentavam um em relação ao outro e que eles estavam em afastamento. E está provado que as placas tectônicas elas se movimentam. Hoje sim, depois de muito tempo, a ciência reconheceu que a deriva continental é um fato, mas até que fizesse isso, acabou condenando inclusive ao descrédito da ciência um cientista que declarava isso. Ele morreu, eu não lembro o nome dele agora. Teve sua tese Ele reconhecida morreu como alguém assim, rejeitado, como louco, que falava algo que era impossível, mas depois da sua morte foi constatado que ele estava certo. Inclusive se fez uma homenagem póstuma a ele depois. Que pena, ele não pôde ver. Não, e a ciência estava errada. A ciência estava errada. Então, a ciência se julga a palavra final na questão de certo, errado, verdade ou não. Mas não é. A ciência tem equívocos. Infelizmente, em muitos sentidos, ela é pautada pela tradição, pelo modismo. Eu vejo que na ciência, às vezes, pastor, eles condenam muito a fé cristã. Mas eu recentemente prestei atenção que alguns pesquisadores pesquisavam a partícula menor que encontraram recentemente num acelerador de partículas. Eles chamaram ela de bóson de Higgs, que é o nome do cidadão que trabalhou lá para pesquisar e encontrar aquela partícula, que é encontrada também no universo, em diversos lugares. Mas interessante que o indivíduo que pesquisava a existência da partícula sem ter as provas, ele teve que exercer fé de que ela existia e procurar as provas lá no acelerador lá de partículas incansavelmente, até provar que aquela partícula minúscula, nanopartícula, é uma partícula que subatômica, está dentro do átomo, né? Sim. Aí ele conseguiu provar que ela existia, mas ele teve que exercer fé para provar que aquilo existia. O próprio modelo atômico é uma conjectura. Aquela figurinha que você vê nos livros de ciência, de química, do núcleo, com os prótons e os nêutrons juntinho, e as eletrosferas com os elétrons girando em torno do núcleo. Alguém já viu aquilo? Não. Nunca se viu. O professor ensina isso na sala de aula, você tem que crer nisso. Nunca se viu um átomo, né? É muito provável que seja assim, porque existem evidências, mas não uma prova fotográfica do átomo. Exato. A não ser que você vá para o laboratório lá e vai analisar aquilo, um acelerador de partículas, vai conseguir provar alguma coisa, não tudo. Mas em muito da ciência também se exige certa medida de fé. Tem que ter fé. E mesmo que ele não encontre ali, ele continua exercendo fé para procurar a prova daquilo. Tem um livro muito curioso, você já deve ter ouvido o título desse livro,
O título desse livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E o título já vai nessa direção, né? Porque quanto menos evidências temos, Sim. mais fé é necessária. Sim. Quanto mais evidências temos, menos fé é necessária. Aí quando você avalia a teoria de que Deus não existe e de que tudo veio a partir do caos, de maneira aleatória, através de uma evolução sem causa nenhuma, e a gente percebe quantas questões abertas estão nesse modelo, aí o autor desse livro diz assim, olha, há tantas lacunas que você tem que exercer mais fé para crer no evolucionismo do que para crer no criacionismo, num Deus criador. É bom dizer também que para nenhum dos modelos, não é o assunto propriamente dito aqui, mas estamos falando de Deus, sua existência, ou para os ateus a sua não existência. Nenhum dos modelos de pensamento, nem o criacionismo, nem o evolucionismo, estão construídos em cima de provas. Não há provas sobre isso. Não há prova de que Deus criou o universo. Não há provas de que o universo veio a partir de uma explosão, de um processo aleatório de evolução. Também não há provas. Não há. Então nós não conseguimos provar nem a evolução e nem a criação. Pastor, mas então por que a gente crê? Existem evidências. Claro, temos a revelação escrita e para nós isso é já suficiente. É suficiente. Mas se a gente pensasse só nas evidências externas, há evidências. Aí como é que você vai basear a sua opinião? No número de evidências. Qual modelo dispõe das evidências mais convincentes e mais numerosas? O bíblico. Nós cremos que é o bíblico. Entendeu? E tendo ele mais evidência, então se exigiria menos fé. Agora, o camarada que crê na evolução, há tantas lacunas, há tantas questões não respondidas. É mais racional crer na Há tantas contradições que é mais racional, mais lógico, mais inteligente crer na aceitar o relato bíblico. Exatamente. Sem dúvida, pastor. Então, essa questão toda aí, né, dos especialistas no erro, com todo respeito a quem pensa diferente, claro. Mas a gente está aqui entendendo que toda a energia, toda a erudição e toda a concentração de força para desenvolver modelos que tentam anular a Bíblia, seriam especialistas do erro. Sim, sem dúvida. E deixa eu dizer também que até na igreja a gente pode cair nessa falha, né? Às vezes alguns constroem teorias mirabolantes em cima de coisas que Deus não revelou e que não vão trazer benefício nenhum para a nossa fé. Pelo contrário, às vezes até causam divisão entre a membresia. Especialistas do erro. Sim, sem dúvida. E Paulo nos alerta para nos distanciarmos daquilo que não tem benefício para a nossa fé. Bem colocado, pastor. Pastor, aqui no contexto de 1 Timóteo, verso 6, eu queria te perguntar: ser rico não é bom? Não é bom ser rico? Se eu disser que não, eu estou mentindo. Porque eu gostaria de ter mais dinheiro. Você gostaria? Eu gostaria. Você que está ouvindo a gente aí, talvez talvez não, né? Essa semana, quem sabe, você pensou assim, puxa, eu queria ter mais dinheiro. Ainda mais dinheiro nessa fase do ano, depois de um ano tão complicado como esse que a gente teve, né? Eu queria ter mais dinheiro. Não é pecado você querer ganhar mais. Sim. Não é pecado você desejar ter mais. Sim. Ok? Mas o problema é que o dinheiro, assim como qualquer outra coisa que já citamos quando falamos do segundo mandamento, pode também se tornar um Deus. Um Deus. Pode absorver tanta nossa devoção, a nossa energia. No final das contas, alguém pode estar trabalhando e até sacrificando família, convivência com os filhos, sacrificando a saúde. Sim. Pelo Deus chamado dinheiro. Nesse caso, seria boa a riqueza? Não seria boa. Né? A riqueza, ela é traiçoeira e perigosa. Deus sabe para quem Ele pode dar dinheiro. Sim. Eu nunca tive tanto, tenho o suficiente para viver, graças a Deus. Se Deus me desse mais, eu lidaria bem com Ele? Eu quero acreditar que sim, também. Mas Deus é que sabe. Verdade. E se Deus achar que o dinheiro vai colocar em risco a minha salvação, não será bom que Ele te dê dinheiro. Ele vai cuidar de mim na privação de alguns momentos, na simplicidade do meu carro, na simplicidade da minha roupa. Ele não vai deixar faltar do que é essencial.
mas ele tem em vista outras coisas, não o conforto nessa terra. Ele quer a minha salvação. Fantástico, pastor. Muito bem colocado. Antes de avançar para quarta-feira, o senhor gostaria de citar algum ponto de terça-feira? Eu posso avançar? Eu tinha reservado esse ponto, Fique à vontade. que já citei na verdade, de que Paulo, ali em 1 Timóteo 6, verso 20, é um verso também destacado aqui pela lição, que Paulo apenas aconselha que nos desviemos de qualquer ideia, de qualquer teoria, de qualquer linha de conhecimento, de saber, de erudição humana que nos desvia da revelação e de Deus em si. E a gente tem que pedir discernimento para Deus, para saber fazer essa diferença, né, Afonso? De repente eu estou envolvido com alguma coisa e nem percebo ainda, mas lá na frente aquilo vai me trazer prejuízo. Nesse sentido, a gente também tem que olhar para que Deus nos unja com o colírio do Espírito Santo, para discernir o bem do mal. Isso também é sabedoria. Quando a gente fala de sabedoria bíblica, é a aplicação inteligente do conhecimento. Isso também inclui discernir o que é mal, para que nos afastemos dele. Fantástico, pastor. Algum ponto mais? Posso avançar? Isso aí, podemos avançar. Quarta-feira, dia 2 de dezembro. Tolice e sabedoria. Então, esse ponto interessante que falamos. Conversamos bastante também, né? Como podemos definir tolice e sabedoria? Acho que o senhor foi muito claro, né? Agora eu fico pensando, pastor, me ajuda a confirmar se é isso mesmo. O indivíduo sábio poderia dizer que é aquele que o Espírito de Deus faz morada nele? Sim. A sabedoria, como citamos aqui, como a definimos agora há pouco, é a aplicação inteligente do conhecimento, né? E quando a gente fala aplicação inteligente, a prática inteligente do conhecimento, a gente está falando de uma prática que resulta no bem do indivíduo, mas no bem do próximo, sim, no bem do outro, sim, e na glorificação do nome de Deus, na expansão do reino de Deus, na expansão dos valores de Deus, entendeu? Isso é aplicação inteligente. E quem é que faz isso por nós? Quem é que tira de mim o egoísmo e faz eu pensar no outro, no bem do outro, para que eu use o meu conhecimento para beneficiar o meu irmão? Quem é que faz isso conosco? Só o Espírito de Deus. Só o Espírito Santo. É Ele que tira de mim o egoísmo, que tira uma vida centrada no meu. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, irmãos. Ele fala assim: nada façais por partidarismo, mas considere os outros como superiores a você mesmo. Isso é obra de Deus. Sim. O coração humano se foge dessa valorização do outro. Então, o indivíduo sábio é aquele que é conduzido por Deus, pastor. Correto, né? No ponto de vista bíblico, o conceito bíblico de sabedoria é esse. É o temor do Senhor. Temor do Senhor, respeito, admiração, não medo, né? Não medo. Eu vou deixar você lançar a sua próxima. Não, fique à vontade, pastor. Eu vou deixar porque daí eu vou. Uma perspectiva cristã, o que realmente significa ter um conhecimento de arte e ciência, dentro da perspectiva cristã, né? O que significa ter um conhecimento de arte e ciência, dentro da perspectiva cristã, desse universo? Ter um conhecimento dessas coisas, mas ter um discernimento capaz de filtrar aquilo que não convém, aquilo que é errado, sim, e aproveitar todo o conhecimento que esse mundo já produziu, para de alguma maneira beneficiar a minha fé. Sim. Entendeu? Entendi. Aí entra também no nosso discernimento. Uhum. Lembra daquele texto que Paulo diz assim, olha, que a gente tem que filtrar algumas coisas e reter aquilo que é bom? Sim. A gente tem que fazer de tudo, reter o que é bom. Exatamente, porque alguém na universidade, repito o exemplo aqui, né, no meio universitário, ele vai ouvir muito conhecimento que vai ser bombardeado com coisas terríveis. Vai ser bombardeado na universidade secular por alguns especialistas do erro, até pelos alunos. E ele não vai ter como evitar isso. Ele Ridicularizado, chacoteado. Ele não vai ter como evitar, mas ele pode filtrar. Sim. Descartar aquilo que não convém. Sim. Veja que no colégio adventista a gente também lida com situações assim. Como o sistema educacional brasileiro coloca um modelo evolucionista. Sim. Infelizmente as ciências elas tomam como premissa a não existência de Deus e a evolução natural das espécies, né? E como isso está no currículo
nacional, o MEC, coloca isso como parte da matéria a ser ensinada para os alunos, Sim. nesses campos da ciência. A escola de física também tem que falar sobre evolucionismo. Nós também falamos sobre evolucionismo, mas de uma maneira diferente. Isso é o que pensam alguns. Isso é o que pensa a Bíblia. Isso é o que pensa a Bíblia e isso é o que nós defendemos e cremos. Fantástico. Quando um aluno se depara com essa abordagem dentro da sala de aula, ele está ouvindo sobre evolucionismo. E deixa eu dizer que tem muitos alunos que dizem: tudo bem, pastor, mas eu ainda creio na evolução. E é um direito que ele tem. É a opção dele, é uma liberdade. opção, é uma opção. Né? Dentro do universo da educação adventista, a gente tem aqui na nossa realidade pelo menos uma maioria de alunos que não é adventista e cada um tem a sua liberdade de pensar como quiser. Claro que esse quiser significa às vezes ignorar o mundo das evidências, ignorar tudo aquilo que a gente tem como justificativa para pensar daquele jeito. Sim. Mas no final das contas, cada um. Né? Cada um. É claro que a gente vive para que a nossa mente seja esclarecida por Deus. Mas quando ele faz isso, ele está filtrando. Só que infelizmente, ele está jogando fora a parte boa, pegando a ruim. E que por alguma conveniência para ele, não sei qual é, né, por algum motivo. Talvez até por falta ainda de maturidade, de conhecimento. Algo que de repente ele vai mudar em algum momento do futuro. Mas quando a gente vê, a gente também tem que filtrar. Sim. Entendeu? Então eu posso estudar artes, eu posso estudar a ciência, eu posso estudar a astronomia. Sim. Embora a astronomia, na sua maneira como se estuda hoje, vai privilegiar os modelos do Big Bang, por exemplo, mas eu posso estudar tudo isso. E no meu estudo talvez eu tenha que fazer uma prova sobre isso, e eu tenho que escrever sobre isso, claro. Mas eu tenho que filtrar. Verdade. Eu tenho que reter aquilo que é bom e conseguir fazer uma leitura de tudo para solidificar a minha fé. E olha, está cheio de cientista cristão fazendo excelente ciência e nunca deixaram de crer em Deus. Pelo contrário, tem havido até um movimento de cientistas que antes evolucionistas migraram depois se converteram para o criacionismo, porque as evidências da criação são muito fortes. Pastor, o senhor citou aí que o senhor, alguns capítulos da lição para trás, que o senhor gostava de montanhas, e tem até não sei se poderia dizer que seria um hobby, mas que é gostoso. Sim. Eu também tenho uma coisa que eu gosto muito. Eu fico à noite olhando para a constelação de Órion. Eu olho, às vezes ela está de um lado, está do outro, ela vai mudando ao longo do ano a direção. E eu fico muito encantado. E poucos meses atrás, eu não sei ao certo quantos meses, eu verifiquei que, observando a constelação de Órion, que a estrela Betelgeuse, ela diminuiu o seu brilho. Você não via ela mais no céu. Aí eu fui pesquisar, os cientistas estavam acreditando que ela explodiria e se tornaria uma supernova. Só que ela não explodiu e ela voltou a brilhar. E eles ficaram encantados com ela, porque ela voltou a brilhar e ela está lá brilhando de novo. É uma coisa que eu observo, fantástico. E principalmente porque no próximo capítulo, fala alguma coisa assim sobre isso também, no próximo livro. Mas pastor, fica à vontade, tem algum ponto que o senhor gostaria de comentar? Não, essa tolice e sabedoria, né, dentro do livro de Provérbios, quando a gente fala do temor do Senhor, né, temer a Deus é uma expressão tão ampla na Bíblia. Temer a Deus significa obedecer a Deus. Temer a Deus significa se posicionar ao lado do que é correto, do que é justo. Sim. Temer a Deus significa cuidar do próximo, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos. Sim. Temer a Deus significa dar ouvidos às instruções que Deus tem. Então é uma expressão tão ampla, tão cheia de significado, que a gente percebe que temer a Deus inclui e nos mergulha, sim, numa realidade em que Deus passa a fazer parte de tudo aquilo que fazemos e de tudo aquilo que vivemos. Viver de maneira sábia não é, portanto, reservar ou excluir ou limitar Deus a algumas instâncias da vida, sim, ou alguns momentos da vida, ou nos finais de semana quando eu venho à igreja. O temor de Deus ele é tão impactante na vida, ele é tão abrangente, que ele se manifesta em tudo aquilo que a gente faz, em tudo que a gente fala, nas nossas conversas,
nossos relacionamentos, em como somos em casa, na maneira como tratamos os filhos, na maneira como negociamos, como pagamos nossos impostos, na maneira como comemos, como nos exercitamos, como realizamos os nossos passatempos, né? Os nossos entretenimentos. A sabedoria de Deus está em tudo isso. Deus quer que você seja sábio, Deus quer que você viva de maneira completa e integral para Deus, permitindo que Ele transforme você a tal ponto que você se torne alguém sinceramente religioso. Mas quando eu falo religioso, eu falo de alguém que vive a sincera religião em todo e qualquer momento da vida, né? Em tudo, em tudo. E quando você olhar para esse mundo maravilhoso, desde um pequeno pássaro, um beija-flor, ou até as estrelas, como é do teu interesse, né, Robson? Que a gente enxergue a mão de Deus em tudo isso. E, sobretudo, que a gente enxergue a mão de Deus conduzindo a nossa vida, né? Isso é viver de maneira sábia. Tem um outro homem, esse está vivo, né? A gente falou de Stephen Hawking, que já faleceu em 2018, mas tem um outro astrofísico chamado Neil deGrasse Tyson. Ele foi apresentador de um programa famoso na América do Norte. Ele também é diretor de um planetário em Nova York. E ele é também muito conhecedor desses assuntos, né? Camarada muito desenvolvido. E um dia ele estava fazendo um programa, tem um vídeo assim no YouTube, e aí um garotinho, acho que de 7 a 10 anos, pequenininho, fez uma pergunta para ele. E a pergunta do garotinho foi desconcertante, porque parecia não estar no nível da criança, né? O garotinho perguntou assim: Neil, qual é o sentido da vida? Por que a gente está aqui, em outras palavras, né? Qual é a razão de estarmos aqui? Aí o pessoal riu, ele deu uma respirada, e resumindo a resposta dele, foi o seguinte: o sentido da vida é você valorizar aquilo que importa, valorizar a tua família, os teus filhos, passar tempo com eles, cuidar das pessoas que você ama, valorizar o momento que passa com essas pessoas. E essa foi a resposta, foi nessa direção. Ele não está errado, sabe? Porque se a gente viver sem valorizar tudo isso, a gente está perdendo uma parte importante da vida. Mas também não é só isso. Não é só isso. Sim. Qual é o sentido da vida para você que crê em Deus e crê na Bíblia como revelação? Qual é o sentido da vida? Né? Quando a gente olha para a ótica bíblica, a gente entende que o sentido da vida é honrar a Deus, é adorar a Deus, é amar a Deus, é permitir que Deus faça em mim todas as mudanças que Ele pretende, é permitir que Deus me leve outra vez para o Jardim do Éden. Amém. Isso é restauração da essência, isso é salvação, isso é educação. A lição está falando sobre isso, né? Sim. Que educação é Deus fazer com que nós retornemos ao Éden perdido. Sim. Isso é educação. Sim. Esse é o sentido da vida. Sim. Se Cristo voltar e tu estiver preparado, amém. Você encontrou o sentido da vida. E nesse processo de mudança, eu vou ser transformado a tal ponto que eu vou valorizar minha esposa, eu vou valorizar meus filhos, eu vou viver com eles em paz, eu vou valorizar as pessoas. Tudo aquilo que o Neil Tyson falou, eu vou viver. Mas como resultado de algo muito mais grandioso, né? Muito mais, que é o meu serviço a Deus. Esse é o sentido da vida e essa é a sabedoria. Pastor, podemos avançar para quinta-feira? Já concluir quase, né? Isso. Quinta-feira, o Senhor responde a Jó, pastor. Nós vemos que há um contexto ali do livro de Jó, Jó capítulo 38, né? Uhum. E Jó se viu no meio ali de um grande conflito que nem ele sabia o que era, né? Nós sabemos hoje, quando a gente lê o relato, a gente consegue ver os dois lados, né? Vemos os dois lados, mas o pobre do Jó não conseguia ver isso tudo, né? E aí ele entra ali numa discussão com Deus, e parece que Deus responde ele aí no capítulo 38, e Deus ele é profundo nessa resposta, ele deu uma resposta profunda para Jó. Ele fala sobre muitas coisas. E Deus fala sobre as verdades das origens do universo. E o que nós podemos entender? O que Deus queria transmitir para Jó ali com essas declarações tão profundas? Deus fala sobre a constelação de Órion, da Ursa Maior, Ursa Menor. Nós estudamos essas coisas. Lembra que eu falei de estrelas? Estudamos hoje estrelas. Os cientistas estudam as estrelas, têm vontade de morar em Marte. Acredito que seja até possível o homem ir a Marte. É possível. Já foi, a sonda já foi. E bem possível, pode ser que o homem vá, né?
E Deus, se voltar, vai voltar para cá e eles vão ver Jesus chegando lá também. De lá ou daqui vão ver. De lá daqui vão ver. O que a Bíblia diz é que todo olho verá. Não diz se ele vai estar em Marte ou na Lua. Porque Deus deu sabedoria ao homem, né? E o homem tem usado essa sabedoria de modo brilhante. O homem foi à Lua, o homem construiu 2 estações internacionais, uma era soviética, depois tiraram lá de cima, porque já estava meio velhinha, agora fizeram uma outra, mais sofisticada. Estação Mir, né? Estação Mir, substituída pela Internacional. Sim, foi substituída pela Internacional. Tem projeto de morar na Lua. O homem é audacioso. E aí Deus tem uma conversa aí com Jó e fala também sobre essas constelações que hoje nós conhecemos muito bem. A gente olha para o céu e vê Órion, a Ursa Maior, a Ursa Menor. Nós vemos isso aí. A Bíblia já é um livro milenar e o Jó está no Antigo Testamento, pastor. E o livro já antigo vem falando de uma coisa que nós estudamos hoje, na atualidade. Como é que eu avalio o capítulo 38 de Jó? A pergunta poderia ser até diferente. Como é que a gente avalia o livro? Como a gente avalia de Jó, né? O livro de Jó. O livro de Jó é um livro muito bonito, muito especial e tem muitas verdades aqui, né? Eu vou fazer uma análise agora, me permita, por favor, bem simplificada, bem resumida, claro, tá bom? E que você entenda apenas assim o contexto para a gente responder essa pergunta. Claro. O livro de Jó, ele começa descrevendo Jó. Sim. E depois fala daquele diálogo entre Deus e Satanás no céu, e nesse diálogo Satanás coloca Jó, Deus coloca Jó como alguém fiel aqui na terra. Jó se torna o centro de um conflito que estava acontecendo entre Deus e Satanás lá no céu. Por isso o Robson falou que Jó nem sabia o que estava acontecendo. Sim. E apenas sofrendo as consequências. Sim. Aqui, né? Enfim, por conta dessas 2 ocasiões, quando Satanás desafiou Deus sobre a fidelidade de Jó, sim, Deus permitiu que Jó sofresse para mostrar para o universo que ele era fiel e seria fiel mesmo perdendo tudo. Que ele tinha amor por Deus, não era e que a material era comprada, né? Sim. De que Deus não comprava a fidelidade de Jó. Fantástico. Essa é a acusação de Satanás, né? Quando ele perdeu tudo, Satanás disse: toca na carne dele, carne por carne, vai ver se ele não vai blasfemar na tua face. Aí Deus permitiu que Satanás o ferisse, mas que não o matasse. Isso quer dizer que Satanás foi ao extremo do sofrimento, da tortura física e mental, quase que a um ponto insuportável, mas até que ele não morresse. Jó foi ao extremo, mas ele nunca blasfemou de Deus. Aí chegam aqueles amigos, tentando provar que Jó tinha culpa no cartório, de que ele era responsável por aquilo que estava acontecendo. E aí começam os diálogos, as conversas entre os amigos tentando culpar Jó e Jó se defendendo. E quase que todo o livro se desenrola em cima desses diálogos e dessas defesas e dessas acusações. Sim. Aí chega no final, capítulo 38, até o final do livro, Deus simplesmente considera ou desconsidera tudo aquilo que praticamente o livro inteiro falou. Como, eu não vou citar aqui o que eu pensei agora, mas como palavras inúteis. Erudição inútil daqueles amigos, tentando fazer com que Jó reconhecesse que ele era responsável por aquelas calamidades todas. Inclusive, a gente tem que ter cuidado em pegar passagens que estão nos discursos desses amigos de Jó e às vezes tirar do contexto e usá-los para defender algum ponto de vista. Porque Deus, na verdade, condena tudo isso no final. Sim. Deus fala assim: eles não falaram o que era correto de mim. Eles não falaram o que era certo de mim. E aí no final Deus tem o capítulo 38. E nesse capítulo 38, sabe como eu considero? Você falou assim: como é que podemos entender esse capítulo? Deus coloca Jó no seu lugar. É isso que Deus faz aqui. Deus coloca o homem no seu lugar. Deus coloca os amigos de Jó no lugar deles. Quem são vocês para dizer como eu trabalho ou não trabalho? Quem são vocês para dizer de como as coisas são, se vocês não estavam lá no começo, quando eu criei tudo? Por acaso vocês estavam lá vendo as minhas ações criadoras no final de todo, no início de tudo? Vocês viram como eu criei o crocodilo? Por acaso vocês podem pegá-lo com um anzol? Vocês por acaso cortaram comigo o leito da terra para que as águas corram sobre eles? Foram vocês que estenderam as nuvens?
Vocês por acaso sabem de que lado sai o vento e para onde ele vai? Quem são vocês? Em outras palavras, se coloque no lugar de vocês. Como é que vocês querem declarar e determinar como eu faço, por que faço, quando faço ou por que não? Quem são vocês? E eu imagino o Jó escutando tudo aquilo com a mão na cabeça assim, dizendo: miserável que eu sou. Miserável que eu sou. Quem sou eu? Quem sou eu para questionar ou para querer determinar o que Deus fez ou não fez, ou por que fez ou por que não fez? Hoje, eu acho que quando Deus olha para alguns meios universitários, tanta erudição, tanto conhecimento, tanta aclamação das figuras capítulo humanas, 38 para eles. Aí Deus fala assim: quem são vocês? Onde vocês estavam? Vocês estavam lá assistindo o verbo falando? Vocês estavam lá? Quem são vocês? Verdade. E um dia todos vão reconhecer, né? Alguns infelizmente tarde demais. Sim. Pastor, eu não tenho mais perguntas. Agora, se poderíamos avançar para sexta-feira. Eu também não tenho perguntas aqui na parte de sexta-feira. Gostaria que o senhor pudesse fazer uma conclusão da lição, algum ponto que o pastor acha importante, relevante, e frisar para os nossos amigos. Eu só quero terminar aqui, Robson, depois do que falamos, as nossas considerações, acho que abarcaram tudo aquilo que a lição apresenta, né? Na parte de sexta-feira é apenas uma conclusão mesmo, mas aqui nós temos o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1 citado: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente fala de reconhecer Deus como Criador e utilizar as evidências da obra criada para reconhecer a veracidade dessa declaração bíblica, a gente está sendo inteligente, a gente está sendo sábio. E os cientistas que avançam nas várias áreas de conhecimento para confirmar isso, eles estão fazendo verdadeira ciência. Deus é a favor da ciência, Deus é a favor das artes, Deus é a favor do desenvolvimento do nosso intelecto. Puxa, Ele deu um cérebro fantástico para a gente, Robson, que infelizmente pelo pecado a gente usa tão pouquinho, né? No céu, os limites se abrirão, a gente vai poder desenvolver tudo aquilo que a gente tem, a nossa potencialidade, a nossa capacidade, tudo vai se potencializar, porque Deus quer que a gente saiba, Deus quer que a gente se desenvolva, Deus quer que você faça uma faculdade, claro que Ele quer que você faça. Deus quer que você entre no programa de mestrado, Ele quer, se você quiser e é plano teu e for da vontade dEle, Ele vai te apoiar nisso. Ou ser um doutor, ou até fazer um pós-doutorado. Na igreja está cheio de gente que fez pós-doutorado, que é doutor, que é mestre, e é fiel a Deus. E Deus vai pegar todo esse conhecimento e usar para a glória dEle. Exatamente. Deus vai te dar capacidade para filtrar tanta coisa ruim que você vai ouvir. Deus vai te dar capacidade para escolher o que absorver disso, para confirmar e enriquecer ainda mais a tua fé e poder, inclusive, nesse meio, converter alguns que talvez nós não poderíamos. Sim. Nós não temos acesso, mas Deus pode te usar para isso. Deus pode colocar você justamente no meio onde você vai ter acesso a professores, a outros alunos, a pessoas que estão envolvidas em tantas teorias que, como falamos aqui, distanciam do Criador, mas de repente você pode ser o ponto da virada, né? Você pode ser o fator de mudança e de uma nova visão para essas pessoas. Deus pode te usar. Então a gente não pode criar assim, uma visão minimalista, dizendo que não, eu vou ler a Bíblia aqui e a partir da Bíblia eu vou simplesmente seguir a minha vida. A gente tem que seguir a vida a partir da Bíblia, mas Deus também deixou tanta coisa ao nosso dispor para estender a potencialidade da nossa mente e confirmar aquilo que a Bíblia fala. Confirmar. Lembra do texto de Tiago que eu citei aqui? Todo dom vem do Pai das luzes, descende lá do céu. Então, se um dia Deus te colocar no meio universitário, estude, dê o seu melhor, use a Bíblia como padrão de tudo, ela tem que ser a base de tudo, é a partir dela que a gente tem que olhar todas as coisas, ela é a lente com a qual a gente deve interpretar a realidade à nossa volta, ela é o filtro para descartar muita bobagem que é dita, tá bom?
e siga avante, peça discernimento de Deus, e você pode ser um grande instrumento na mão de Deus, tá bom? Fazendo excelente ciência, a excelente ciência é a que corrobora a Bíblia, talvez fazendo arte, maravilhosas expressões artísticas, mas tudo para louvar e glorificar o nome de Deus. Que Deus te abençoe, tá? Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Chegamos ao final do estudo da lição número 10. E nesse momento eu quero pedir que o pastor ore por cada um de vocês que está aí assistindo e que essa oração chegue ao seu coração, que essa oração do pastor seja uma bênção na sua vida, que você possa glorificar o nome de Deus, que esse conteúdo todo aqui explanado seja para a honra e glória de Deus na sua vida. Então vamos orar. Como você está aí, vamos fechar os olhos e falar com esse Deus maravilhoso. Vamos lá. Senhor Deus e Pai amado, muito obrigado por Tua palavra. Ela é a regra maior, ela é a palavra final, ela é a lente através da qual enxergamos e interpretamos o mundo. E a gente tem que colocar no coração, viver o que está aqui, viver por ela e entendendo que a prática de tudo o que diz a Tua palavra é a expressão máxima da sabedoria. E é por isso, pela graça de Deus, que um dia estaremos no céu. Senhor Deus, também nos ajude a desenvolver as nossas potencialidades mentais, a nossa inteligência, as nossas habilidades artísticas. O Senhor deu dons tão variados aos Teus filhos. Talvez eu esteja falando aqui para quem gosta de pintar, gosta de esculpir, gosta de compor, gosta de se expressar de tantas maneiras diferentes. Que o Senhor também possa utilizar esses dons que Deus deu aos Teus filhos, para que através disso eles também glorifiquem o Teu nome, para que através disso eles chamem a atenção de pessoas para a Tua palavra, para as Tuas verdades e para a grande mensagem que temos da breve volta de Cristo Jesus. E aqueles que um dia talvez entrarem nos meios acadêmicos, há tantos jovens que estão estudando para isso e escutando essa lição, que o Senhor também os abençoe, que eles consigam filtrar, que eles sejam sábios e que por meio deles muitos venham também a conhecer o Teu nome. Pai, nos dê a Tua paz, que possamos crescer no conhecimento de Tua palavra e assim alimentar e confirmar a nossa vida em Teus caminhos. Por favor, nos guarda. Talvez nunca nos conheçamos aqui, mas quando Cristo voltar, que a gente possa se aproximar uns dos outros e perceber que Deus tem feito e terá feito os milagres na minha vida, na vida do Robson, na vida desses que estão ouvindo aí. O Senhor vai conduzir a vida deles e um dia poderemos estar no céu juntos, morando no lar eterno, debaixo da santidade desse Deus maravilhoso, da Sua companhia conosco e vermos todas as belezas aí infindáveis do mundo que Ele vai restaurar. É isso que lhe pedimos. Nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.